O ar da casa tinha aquele cheiro inconfundível de 24 de dezembro. Uma mistura complexa e reconfortante que a memória gravava com mais força do que qualquer fotografia. Havia o aroma adocicado e profundo do peru assando lentamente no forno, sua pele dourando sob uma camada de manteiga e ervas, a promessa de um sabor que só existia uma vez por ano. Entrelaçado a ele, vinha o cheiro cítrico e caramelizado da calda de laranja que minha irmã, Clara, preparava para o tender, com cravos espetados que perfumavam a cozinha inteira. E, por baixo de tudo, o cheiro mais sutil, mais antigo, o da própria casa. O cheiro do assoalho de madeira encerado, dos móveis que pertenciam aos nossos avós e dos livros que se acumulavam nas prateleiras, liberando aquele perfume de papel envelhecido e histórias guardadas. Eu estava na sala, ajustando pela 10ª vez as bolas vermelhas e douradas na árvore de Natal. Cada uma tinha uma história. A pequena bailarina de porcelana, com um lascado na saia, era da minha mãe. O anjinho de feltro, já meio desbotado, eu mesmo fizera na escola, há mais de 30 anos. A luz dos pisca-piscas âmbar pulsava suavemente, lançando sombras dançantes nas paredes e fazendo os enfeites brilharem como joias. Lá fora, a noite de São Paulo começava a cair, não com o silêncio branco da neve que víamos nos filmes, mas com o zumbido constante da metrópole, abafado pela promessa de uma chuva de verão. O ar estava pesado, úmido, e o calor do dia ainda irradiava do asfalto. Da cozinha, vinha uma sinfonia de sons familiares. O tilintar dos talheres que Clara contava e separava, a risada alta do meu cunhado, Ricardo, que provavelmente tinha contado uma piada sem graça, e as vozes agudas dos meus sobrinhos, Léo e Sofia, discutindo sobre quem colocaria estrela no topo do presépio. E, sobrepondo-se a tudo, a voz suave da minha avó, Vó Laura, que, sentada em sua poltrona de veludo verde, cantarolava uma canção de Natal antiga, daquelas que não tocavam mais no rádio. Sua presença era o verdadeiro centro da casa, a âncora que nos prendia às tradições. Respirei fundo, sentindo o peito se encher de uma nostalgia agridoce. Natal era sempre assim para mim desde que meus pais se foram. Uma alegria imensa por ter minha família ali, o calor dos vivos, misturada a uma saudade silenciosa e profunda, uma cadeira vazia na mesa que só eu parecia enxergar. Eu me esforçava para manter tudo como minha mãe gostava. A toalha de mesa de linho branco, bordada por ela mesma, os sousplates de prata que eram usados apenas nesta noite, a disposição exata dos pratos e taças. Era meu jeito de mantê-la presente, de conversar com ela através dos rituais. Clara entrou na sala, secando as mãos num pano de prato. Seus cabelos castanhos estavam presos num coque bagunçado e havia uma pequena mancha de farinha na sua bochecha. Ela sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Ela disse, com a voz um pouco ofegante, Mateus, você pode, por favor, ver se o Léo não está comendo os fios de ovos antes da hora? Daqui a pouco não sobra nada para a ceia. E traga as taças de cristal, as do armário de cima. Cuidado, pelo amor de Deus. Eu assenti, rindo. Deixa comigo. Mas você sabe que é uma batalha perdida. Fios de ovos para o Léo são como um campo magnético. Enquanto eu caminhava para a cozinha, o chão de madeira rangia sob meus pés, um som que era a trilha sonora da minha infância. Passei pela vó Laura, que me olhou com seus olhos azuis, um pouco anuviados pela idade, mas ainda cheios de uma lucidez afetuosa. Ela murmurou, segurando minha mão por um instante, a pele dela fina como papel de seda. Está tudo tão bonito, meu filho. Sua mãe ficaria orgulhosa. Um nó se formou na minha garganta. Eu apenas sorri e apertei sua mão de leve. Obrigado, vó. Na cozinha, o calor era quase uma parede sólida. Léo, com seus 10 anos e cabelos espetados, estava exatamente onde Clara suspeitava, com os dedos pegajosos de açúcar, tentando furtar mais um montinho dourado da travessa. Sofia, sua irmã mais nova, de 7, o observava com uma expressão de reprovação fingida, mas seus olhos brilhavam de cumplicidade. Eu anunciei, com uma voz falsamente severa. Muito bem, mocinho. Mãos ao alto. Flagrado no ato de maior gravidade natalina, o roubo de fios de ovos pré-ceia. Léo deu um pulo, assustado, e depois riu, a boca ainda cheia.
Ah, tio, é que tá muito bom. A mamãe caprichou esse ano. Eu peguei um guardanapo e limpei seus dedos. Eu sei que está, campeão. Mas guarde um pouco de espaço para o peru, a farofa, o arroz com passas. Ele fez uma careta. Arroz com passas, não. Nós três rimos. Era uma piada recorrente, a divisão da família entre os amantes e os odiadores de uva passa. Eu pertencia ao primeiro time, um legado do meu pai. Subi num banquinho para alcançar o armário mais alto, onde as taças de cristal ficavam guardadas, envoltas em papel de seda para não pegar em pó. O som do cristal, quando eu as colocava cuidadosamente na bandeja, era delicado, quase musical. Cada taça parecia carregar ecos de brindes passados, de risadas e conversas de natais que já não voltariam. Com a bandeja em mãos, voltei para a sala de jantar. A mesa estava quase posta. Clara havia espalhado pequenas pinhas e ramos de azevinho entre os pratos. A luz amarelada do lustre antigo deixava tudo com um brilho quente e acolhedor. Ricardo estava tentando, sem sucesso, ensinar a Sofia como dobrar um guardanapo em forma de cisne. A cena era tão perfeitamente doméstica, tão cheia de um amor barulhento e imperfeito, que meu coração se acalmou. A saudade ainda estava lá, mas agora era uma presença suave, não uma dor aguda. Faltava pouco para meia-noite. A tradição era cear exatamente à meia-noite, depois de um brinde e uma oração que vó Laura sempre fazia. O cheiro do peru agora dominava completamente a casa, sinal de que estava pronto. Claro tirou do forno com um esforço dramático, e nós todos aplaudimos. A ave, magnífica e dourada, foi colocada no centro da mesa, um rei em seu trono de louça branca. As travessas começaram a chegar, num desfile de cores e aromas. A farofa rica, com pedaços de bacon e azeitonas, o salpicão cremoso, que Ricardo fazia questão de preparar todos os anos, o arroz branco e o arroz com passas, estrategicamente colocados em pontas opostas da mesa, as rabanadas polvilhadas com açúcar e canela, empilhadas como tijolos de ouro. Nós nos sentamos. Eu na cabeceira, uma posição que herdei do meu pai. Vó Laura na outra ponta, o lugar da matriarca. Clara e Ricardo de um lado, com Léo e Sofia entre eles. O zumbido das conversas preencheu o espaço. Léo contava animadamente sobre o jogo de futebol que ganhará na escola. Sofia mostrava um desenho que fizera do Papai Noel. Clara e Ricardo discutiam os planos para a viagem de Ano Novo. E vó Laura, em silêncio, observava todos com um sorriso terno, seus olhos passeando por cada rosto, como se estivesse memorizando aquele momento. Eu servi o vinho nas taças de cristal, o líquido tinto escuro brilhando sob a luz. O som da rolha saindo da garrafa foi o sinal. As conversas diminuíram. Todos se viraram para vó Laura. Ela limpou a garganta, suas mãos frágeis unidas sobre a mesa. Sua voz, embora um pouco trêmula, era clara e firme. Ela começou. Meus queridos, mais um ano estamos aqui, juntos. Agradeço a Deus por essa bênção. Por ter meus netos, meus bisnetos, por ter saúde para ver essa mesa farta e essa família unida. Lembramos com carinho daqueles que não estão mais aqui conosco, mas que vivem em nossos corações, em cada receita, em cada história. Seus olhos encontraram os meus, e eu senti aquele nó na garganta voltar. Ela continuou. Que o espírito do Natal, o amor, a esperança, a união, permaneça em nossos corações não só hoje, mas em todos os dias do próximo ano. Amém. Amém, respondemos em uníssono. Eu levantei minha taça. A todos nós. Um Feliz Natal. Feliz Natal! O coro de vozes se ergueu, e o som delicado das taças de cristal se chocando ecoou pela sala. Era o auge da noite. Um momento de perfeição, de comunhão. Eu peguei a faca e o garfo para começar a trinchar o peru. A primeira fatia, como mandava a tradição, seria da vó Laura. O silêncio expectante da fome iminente se instalou, quebrado apenas pelo som da faca cortando a pele crocante da ave. O vapor perfumado subiu, envolvendo meu rosto. E foi então, naquele instante suspenso no tempo, entre o brinde e a primeira garfada, que o som rasgou a paz da noite. Um som anacrônico,
quase esquecido. Não era o toque digital de um celular, mas o toque estridente, metálico, do telefone antigo que ficava na mesinha do corredor. Um aparelho preto, de disco, que mantínhamos mais por decoração do que por utilidade. Quase ninguém ligava para aquele número. Trim. 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 O som era tão alto, tão insistente, que todos nós paramos. Garfos pairavam no ar. Olhos se encontraram sobre a mesa, cheios de interrogação. Clara franziu a testa. Quem ligaria para o telefone fixo a essa hora? Na noite de Natal? Ricardo deu de ombros. Deve ser engano. Telemarketing que não respeita nem feriado. Mas o telefone continuava a tocar, com uma urgência que parecia perfurar a atmosfera festiva. Cada toque era uma agulha de curiosidade e um leve pressentimento. Era estranho. Intrusivo. Trim. Trim. Vó Laura colocou a mão sobre o peito. Seu rosto, antes sereno, agora mostrava uma sombra de apreensão. Eu coloquei a faca e o garfo de volta na travessa. Deixa que eu atendo. Deve ser algum amigo dos pais, desejando Feliz Natal e que não sabe que, bem, que eles não estão mais aqui para atender. Levantei-me, o som da minha cadeira arrastando no chão parecendo anormalmente alto. Caminhei pelo corredor, que de repente pareceu mais longo e mais escuro. A única luz vinha da sala de jantar, projetando minha sombra à minha frente. O telefone continuava seu chamado implacável. Peguei o fone pesado e frio. O plástico preto tinha o cheiro de décadas de conversas. Levei-o ao ouvido. Alô? Minha voz soou um pouco rouca. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha, preenchido apenas por um chiado baixo, como o som de uma distância muito grande. E então, uma voz falou. Era uma voz de criança. Um menino. Uma voz clara, mas com um tom hesitante, quase assustado. A voz perguntou. Alô? Por favor, eu queria falar com Arthur. Eu franzi o senho. Arthur? Não tem nenhum Arthur aqui. Acho que foi engano. Houve outra pausa. O chiado parecia ter aumentado. Eu podia ouvir o que parecia ser o som de vento ao fundo, ou talvez apenas estática. A voz do menino insistiu, com uma urgência que me arrepiou. Não, não é engano. A mamãe disse que ele estaria aí. Na casa com a grande mangueira no quintal. É véspera de Natal. Ele prometeu que estaria em casa para a ceia. Meu coração deu um salto estranho. Nós tínhamos uma grande mangueira no quintal. Uma árvore centenária que meu bisavô plantou. Mas o nome, Arthur, não significava nada para mim. Eu disse, com mais gentileza. Olha, garoto, eu sinto muito. Mas você ligou para o número errado. Não mora nenhum Arthur aqui. E nunca morou. Essa casa é da minha família há muitos anos. O silêncio do outro lado foi pesado. E então, eu ouvi algo que fez todos os pelos do meu corpo se eriçarem. Um soluço. O menino estava chorando. Ele disse, com a voz embargada. Mas, ele tem que estar. Ele prometeu. E antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, a ligação foi cortada. Um clique seco, seguido pelo som monótono da linha muda. Fiquei parado no corredor, o fone ainda pressionado contra minha orelha, o coração batendo descompassado. O som da minha família na sala de jantar parecia vir de muito longe. A voz daquela criança, havia uma solidão nela, uma angústia que me tocou de uma forma inexplicável. Tudo mudou naquele instante. A ceia, a festa, a celebração, tudo foi coberto por um véu de mistério e uma estranha melancolia. Voltei para a sala de jantar, e todos os olhos estavam em mim. A pergunta pairava no ar antes mesmo de ser feita. Clara foi a primeira a falar. E então? Quem era? Eu coloquei o fone de volta no gancho, o som do plástico batendo pareceu um ponto final. Engano. Uma criança. Procurando por alguém chamado Arthur. Ricardo riu, tentando quebrar a tensão. Trote de Natal? As crianças de hoje não têm mais o que inventar.
Mas eu não conseguia rir. E, para minha surpresa, vó Laura também não. Seus olhos estavam fixos em mim, a boca ligeiramente aberta, e a cor parecia ter sumido de seu rosto. Ela estava pálida como a toalha de mesa. Ela sussurrou, e sua voz era um fio quase inaudível. Arthur? Você disse. Arthur? Eu assenti, confuso com sua reação. Sim, vó. Arthur. A senhora conhece alguém com esse nome? Ela não respondeu imediatamente. Apenas continuou a me encarar, e em seus olhos azuis, antes límpidos, uma tempestade de memórias distantes parecia estar se formando. O peru esfriava na mesa. O vinho esperava nas taças. Mas ninguém se importava mais com a ceia. A noite, que até então era sobre o presente e a memória do passado recente, de repente mergulhou num passado muito mais profundo e esquecido. E o nome Arthur ecoava no silêncio, como uma chave que fora girada numa porta que ninguém sabia que existia. O silêncio que se instalou na sala de jantar era mais denso que o aroma da ceia. Todos os olhares estavam fixos na vó Laura, cujo rosto pálido se tornará uma máscara de espanto e dor. Suas mãos, que antes repousavam calmamente sobre a mesa, agora tremiam visivelmente. Ricardo e Clara trocaram um olhar preocupado. Léo e Sofia, sentindo a mudança abrupta na atmosfera, pararam de cochichar e observavam a bisavó com uma curiosidade apreensiva. Clara se inclinou sobre a mesa, sua voz suave e cuidadosa. Vó? A senhora está bem? Quem é Arthur? Vó Laura piscou lentamente, como se estivesse despertando de um transe. Ela umedeceu os lábios, e quando falou, sua voz era um sussurro frágil, carregado com o peso de décadas. Ela disse. Arthur era meu irmão. A revelação caiu sobre a mesa com o peso de uma pedra. Eu e Clara nos entreolhamos, completamente atônitos. Nós nunca soubemos que a vó Laura tinha um irmão. Em todas as histórias que ela nos contava sobre sua infância, sobre nossos bisavós, ela sempre se referia a si mesma como filha única. Eu me sentei novamente, o corpo pesado. Um irmão? Vó, a senhora nunca nos contou sobre ele. O que aconteceu? Ela balançou a cabeça, os olhos perdidos em algum ponto distante, para além das paredes daquela sala. Era uma história triste demais para ser contada no Natal. Sua mãe, minha filha, sabia, mas nós guardamos essa dor. Achamos melhor não passar adiante. Ricardo, sempre prático, interveio. Mas, Laura, com todo o respeito, isso deve ser uma coincidência enorme. Alguém ligou por engano procurando por um Arthur, e a senhora tinha um irmão com o mesmo nome. Acontece. Vó Laura ergueu os olhos e os fixou em Ricardo, e havia uma intensidade neles que o fez se calar. Não, meu filho. Não é coincidência. O menino, o que mais ele disse? Mateus? Eu repassei a ligação na minha mente, a voz da criança ecoando claramente. Ele disse que a mãe dele falou que o Arthur estaria aqui. Na casa com a grande mangueira no quintal. E que ele prometeu estar em casa para a ceia de Natal. Uma lágrima solitária rolou pela face enrugada da minha avó. Ela a secou com as costas da mão trêmula. A promessa, ele sempre fazia essa promessa. A curiosidade superou a etiqueta do momento. Eu precisava entender. Vó, o que aconteceu com ele? Onde ele está? Ela respirou fundo, um som trêmulo e sofrido. Ele desapareceu. Há muito, muito tempo. Eu era apenas uma menina, um pouco mais velha que o Léo. Ele tinha 12 anos. Era a véspera de Natal de 1950. 1950. O ano soou como algo saído de um livro de história, uma era distante em preto e branco. Era difícil imaginar minha avó, a matriarca forte e serena que sempre conheci, como uma menina assustada. Ela continuou, a voz ganhando um pouco de força à medida que as memórias vinham à tona. Arthur ele era pura energia. Não parava quieto. Subia em árvores, pulava o muro para pegar manga na casa do vizinho, vivia com os joelhos ralados. Mas tinha um coração de ouro. Ele era meu protetor, meu melhor amigo.
Naquela tarde, na véspera de Natal, ele e nosso pai tiveram uma briga feia. Não me lembro o motivo, algo sobre notas na escola, uma travessura. Nosso pai era um homem rígido, severo. Ele colocou Arthur de castigo, disse que ele não participaria da ceia. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Arthur ficou furioso. Ele gritou que odiava todo mundo e que ia embora para nunca mais voltar. Eu o vi sair correndo pela porta dos fundos, em direção ao portão que dava para a rua de trás. Pensei que ele só ia dar uma volta para esfriar a cabeça, como sempre fazia. Mas as horas passaram, e ele não voltou. A sala estava em silêncio absoluto, exceto pela respiração contida de todos nós. Até as crianças pareciam entender a gravidade da história. Vó Laura prosseguiu, pintando a cena com palavras dolorosas. A noite caiu. Minha mãe começou a preparar a ceia, mas o clima estava pesado. Meu pai andava de um lado para o outro, fingindo estar zangado, mas eu via o medo em seus olhos. Quando deu 9 horas, ele não aguentou mais. Saiu para procurar por ele. Bateu na casa de todos os amigos, percorreu o bairro inteiro. A polícia foi chamada. A noite de Natal se transformou num pesadelo. Nós não ceamos. A comida ficou intocada na mesa. Ficamos acordados a noite toda, esperando ouvir o som dos passos dele no corredor. Mas ele nunca voltou. Clara estendeu a mão sobre a mesa e cobriu-a da nossa avó. Vó, eu sinto muito. Eu não fazia ideia. Nunca o encontraram? Perguntei, a voz baixa. Ela negou com a cabeça. Nunca. Nenhuma pista. Era como se a terra o tivesse engolido. Por anos, meus pais mantiveram a esperança. Todo Natal, minha mãe colocava um prato a mais na mesa para ele. Ela sempre dizia, vai que hoje ele volta. Mas ele não voltou. A ausência dele quebrou meus pais. Meu pai nunca se perdoou. Ele morreu alguns anos depois, de tristeza, eu acho. E minha mãe, ela continuou a esperar, até o fim. Depois que ela se foi, eu parei de colocar o prato. Era doloroso demais. E a história foi sendo enterrada, para não machucar as novas gerações. A história era avassaladora. Um drama familiar secreto, uma ferida que nunca cicatrizou, escondida sob camadas de tempo e silêncio. E agora, um telefonema anônimo, de uma criança, 70 anos depois, havia rasgado o véu. Mas a parte mais estranha ainda me incomodava. Eu disse, tentando organizar meus pensamentos. Vó, o menino, ele falou no presente. Ele prometeu que estaria em casa. Como se estivesse esperando por ele agora. Vó Laura assentiu, os olhos cheios de uma confusão que espelhava a minha. Eu sei. É isso que não faz sentido. É como se o tempo não tivesse passado. Ricardo, tentando encontrar uma explicação lógica, sugeriu. E se for o neto de algum amigo antigo dele? Que ouviu a história e resolveu pregar uma peça de mau gosto. Ou talvez o Arthur esteja vivo. E ele contou essa história para os filhos, para os netos, e o menino se confundiu e ligou para o número antigo da casa. A possibilidade de que ele estivesse vivo, um senhor de 82 anos em algum lugar, era ao mesmo tempo reconfortante e perturbadora. Por que ele nunca entrou em contato? Clara teve outra ideia. Ou talvez o número de telefone. Vó, o número da casa mudou alguma vez? Ela pensou por um momento. Não que eu me lembre. É o mesmo desde que instalaram a linha, lá nos anos 40. Mas os números antigos tinham menos dígitos. Talvez com as mudanças. A teoria de Ricardo parecia mais plausível, embora a crueldade de um trote como aquele fosse difícil de engolir. Mas a emoção na voz do menino parecia tão real. Tão genuína. Sofia, que estava quieta até então, falou com sua vozinha infantil. Vovó, você acha que foi um fantasma? Clara repreendeu gentilmente. Sofia, não diga isso. Não assuste a bisavó. Mas a pergunta inocente de Sofia pairou no ar, ecoando os cantos mais irracionais da minha mente. A ligação tinha uma qualidade etérea,
o chiado, a distância, a voz de uma criança chorando por uma promessa feita em 1950. Parecia algo saído de uma história de assombração. Vó Laura, surpreendentemente, não descartou a ideia. Ela olhou para Sofia com um meio sorriso triste. Quem sabe, minha querida? No Natal, dizem que acontecem milagres. Talvez seja a saudade dele, tentando encontrar o caminho de volta para casa. A ceia estava oficialmente arruinada. Ninguém tinha mais apetite. O peru esfriava, majestoso e esquecido. A conversa agora girava em torno de Arthur, o tio-avô que nunca conhecemos. Vó Laura, como se uma comporta tivesse sido aberta, começou a nos contar sobre ele. Falou sobre como ele era bom em desenhar, sobre sua coleção de gibis do fantasma, sobre o cachorro vira-lata que ele adotou e escondeu no porão por uma semana até seus pais descobrirem. Enquanto ela falava, eu vi o menino de 12 anos se materializar diante de mim. Um garoto cheio de vida, com os mesmos olhos azuis da minha avó, correndo por esta mesma casa, subindo na mesma mangueira que ainda estava lá fora, frondosa e forte. A casa, que sempre foi meu refúgio, de repente pareceu maior, cheia de segredos e ecos de uma vida que fora interrompida. Léo, fascinado pela história, perguntou. Vó, a senhora tem alguma foto dele? Vó Laura pensou por um instante. Tenho. Sim, eu tenho. No meu quarto, na caixa de chapéu em cima do guarda-roupa. A caixa de memórias da minha mãe. A ideia me eletrizou. Eu quero ver. Clara hesitou. Mateus, talvez seja melhor deixar a vovó descansar. Foi um choque muito grande para ela. Mas vó Laura balançou a cabeça. Não. Eu quero ver também. Faz tantos anos que não abro aquela caixa. Por favor, Mateus, pegue para mim. Eu me levantei, sentindo um propósito renovado. A caçada ao tesouro, a busca por uma foto, era algo concreto para me agarrar em meio àquela névoa de mistério. O quarto da minha avó ficava no final do corredor. Tinha o cheiro dela, uma mistura de lavanda e naftalina. O guarda-roupa de embuia era enorme, quase tocava o teto alto. Subi numa cadeira e, na ponta dos pés, alcancei a caixa de chapéu redonda, coberta por um papel de parede florido e desbotado. Estava leve, mas parecia pesada de história. Levei-a para a sala de jantar e a coloquei com cuidado sobre a mesa, afastando as travessas. Todos se reuniram ao redor. Com as mãos trêmulas, vó Laura tirou a tampa. O cheiro de papel velho e mofo subiu, o perfume do tempo. Dentro, havia um emaranhado de lembranças. Cartas amarradas com uma fita de cetim, um broche de camafeu, um par de sapatinhos de bebê de crochê, por baixo de tudo, um maço de fotografias em preto e branco, com as bordas serrilhadas. Vó Laura começou a passar por elas, uma por uma, a ponta do seu dedo resvalando sobre os rostos do passado. Nossos bisavós, jovens e sérios. Ela mesma, uma menininha de tranças e vestido rodado. E então, ela parou. Aqui. É ele. Ela nos entregou a foto. A imagem estava um pouco amarelada, mas a nitidez era incrível. Um menino de uns 12 anos, magro, de cabelos claros e um sorriso travesso, olhava para a câmera. Ele usava suspensórios e uma camisa de botão. E seus olhos eram inconfundivelmente os olhos da vó Laura. Olhos azuis, brilhantes, cheios de vida e de um desafio juvenil. Ao lado dele na foto, uma versão menor da minha avó sorria, segurando sua mão. No fundo, inconfundível, via-se um pedaço do tronco da nossa mangueira. Ver o rosto dele tornou tudo ainda mais real. Não era mais apenas um nome, uma história. Era um menino. Um menino que desapareceu da vida da nossa família naquela casa, naquela mesma época do ano. Enquanto eu olhava para a foto, algo chamou minha atenção. Um detalhe. O menino, Arthur, usava uma corrente no pescoço. Nela, pendia um pequeno objeto metálico. Um pingente. Aproximei a foto dos meus olhos. Parecia uma pequena chave. Eu perguntei. Vó, o que é isso no pescoço dele? Ela pegou a foto, apertando a vista para enxergar. A chave.
Era o maior tesouro dele. Ele a encontrou um dia, enterrada no quintal, perto da mangueira. Era uma chave antiga, de esqueleto. Ele dizia que era uma chave mágica, que abria uma porta para outro mundo. Ele nunca a tirava do pescoço. Uma chave. Uma chave mágica. As palavras ressoaram com a estranheza da noite. Nesse momento, Léo, que estava examinando a foto com a mesma intensidade que eu, exclamou: "Tio, eu já vi uma chave igual a essa." Todos nos viramos para ele. "Onde, Léo?" Ele apontou para o teto. "Lá em cima. No sótão. Tem uma caixa de madeira velha lá, e a fechadura é igualzinha." O sótão. Um lugar que raramente visitávamos. Era quente, empoeirado e cheio de coisas que ninguém tinha coragem de jogar fora. Mas a menção de Léo acendeu uma faísca. "E se?" Eu me levantei. "Vou dar uma olhada." Clara protestou. "Mateus, agora? É quase 1 da manhã. Deixa isso para amanhã." "Não. Tem que ser agora. Eu sinto que a resposta está lá em cima." Ricardo suspirou, mas se levantou também. "Tudo bem, eu vou com você. Não vou deixar você enfrentar os fantasmas do sótão sozinho." Pegamos uma lanterna na gaveta da cozinha. A porta do sótão ficava no final do corredor do andar de cima. Era uma pequena portinhola no teto, com uma escada dobrável embutida. Puxei a corda e a escada desceu com um rangido alto e poeirento. O ar que veio de cima era quente e parado, com um cheiro denso de poeira e madeira seca. Liguei a lanterna, e o facho de luz cortou a escuridão, revelando um mundo de formas cobertas por lençóis brancos, como fantasmas adormecidos. Subi primeiro, seguido por Ricardo. O chão de tábuas largas rangia a cada passo. Havia baús antigos, uma máquina de costura da minha bisavó, um berço de vime, pilhas de revistas velhas. O facho da lanterna dançava pelas teias de aranha que pendiam das vigas do telhado. Léo tinha razão. Num canto, sob uma camada de poeira, havia uma pequena arca de madeira escura, com entalhes nas laterais e ferragens de metal enferrujado. E na frente, uma fechadura antiga, em forma de buraco de fechadura de esqueleto. Era exatamente como a da foto. Mas estava trancada. Ricardo forçou a tampa, sem sucesso. "Está bem fechada. Precisaríamos de uma chave." Uma chave. Como a que Arthur usava no pescoço. Senti um arrepio. Era como se estivéssemos seguindo um rastro de migalhas de pão deixado há 70 anos. Mas a trilha terminava ali. A chave estava perdida com ele. Desapontado, comecei a me virar para descer. Foi quando meu pé esbarrou em algo no chão. Apontei a lanterna para baixo. Ao lado da arca, escondida pela sombra, havia uma tábua do assoalho que parecia um pouco solta, mais elevada que as outras. Ajoelhei-me. Com a ponta dos dedos, consegui levantá-la. Havia um pequeno vão embaixo. E dentro desse vão, algo estava escondido. Com o coração batendo forte, enfiei a mão no buraco escuro e empoeirado. Meus dedos tocaram algo pequeno, frio e metálico. Eu o puxei para a luz. Era um pequeno diário, com capa de couro gasta. Enrolada na capa, presa por um barbante, estava uma pequena chave de metal escurecido. A mesma chave. A chave de Arthur. A poeira do sótão dançava no facho da lanterna, partículas douradas suspensas no tempo. Segurei a chave e o diário nas mãos, sentindo o peso daquela descoberta. Ricardo se aproximou, seus olhos arregalados refletindo a luz. Ele sussurrou, incrédulo: "Não é possível. Estava aqui o tempo todo." Descemos a escada rangente, e o ar mais fresco do corredor pareceu nos receber de volta ao presente. Quando entramos na sala de jantar, o silêncio expectante era total. Todos os olhos se fixaram no que eu trazia nas mãos. Vó Laura se ergueu um pouco na cadeira, o corpo tenso de antecipação. Eu coloquei o pequeno diário e a chave sobre a mesa, ao lado da fotografia em preto e branco. Os dois objetos, separados por 70 anos, estavam finalmente reunidos. A chave,
escurecida pela idade, era idêntica à do pingente na foto. Vó Laura estendeu a mão e tocou a chave com a ponta dos dedos, um toque reverente, como se tocasse uma relíquia sagrada. Ela murmurou: "A chave dele, ele deve tê-la escondido antes de sair." Ninguém se atrevia a falar. O diário, com sua capa de couro ressecada e rachada, parecia nos encarar. Era a voz de Arthur, um eco de um passado distante, esperando para ser ouvida. Com muito cuidado, desatei o barbante que prendia a chave. Abri o diário. As páginas estavam amareladas e quebradiças, e a caligrafia dentro era a de um menino, um pouco irregular, mas cheia de personalidade, feita com tinta azul escura, agora desbotada. Eu limpei a garganta. Vou ler. A primeira página tinha uma data, 1º de outubro de 1950. A primeira entrada dizia: "Ganhei este diário do tio Afonso. Ele disse que homens de verdade guardam seus segredos aqui. Meu maior segredo é a chave. Encontrei-a perto da mangueira. Tenho certeza de que é mágica. Às vezes, quando a seguro bem forte, sinto ela esquentar e ouço sussurros no vento. Laura acha que sou bobo, mas ela não entende." Vó Laura levou a mão à boca, os olhos marejados. Eu me lembro, ele me contou isso. Eu ri dele. Continuei a folhear as páginas, lendo trechos em voz alta. Eram relatos de um menino comum, brigas na escola, a emoção de conseguir uma figurinha rara para o álbum, o medo de uma prova de matemática. Mas, por entre as linhas da vida cotidiana, a obsessão pela chave e por um tesouro era um tema recorrente. Hoje, o pai brigou comigo de novo. Ele não entende que desenhar não é perda de tempo. Ele quer que eu seja médico, como ele. Mas eu quero ser um explorador. Quero encontrar o tesouro que a chave mágica abre. Tenho um mapa. Desenhei-o na última página deste diário. Imediatamente, virei para o final. E lá estava. Um desenho tosco, feito a lápis, do quintal da nossa casa. A mangueira era o ponto central. Uma linha pontilhada saía dela, passava por um canteiro de rosas da mamãe e terminava num X marcado ao lado do muro dos fundos, onde hoje ficava uma pequena edícula que meu pai construiu anos depois para ser sua oficina. Ricardo comentou: "Um tesouro de criança. Provavelmente uma caixa com seus brinquedos favoritos, alguns gibis." Eu concordei, mas algo me dizia que havia mais. Voltei a ler as últimas entradas, as que se aproximavam daquele fatídico 24 de dezembro. A caligrafia parecia mais apressada, mais agitada. 20 de dezembro. A chave está diferente. Ela pulsa na minha mão. E os sussurros estão mais altos. Ontem à noite, sonhei com uma porta debaixo da mangueira. Eu sei que o tesouro está perto. Vou encontrá-lo antes do Natal. Será o meu presente. Vou mostrar para o pai que não sou um inútil. Vou mostrar a todos. 22 de dezembro. O pai rasgou meus desenhos. Ele disse que são rabiscos de vagabundo. Eu o odeio. Quero ir embora. A chave me chama. Ela sussurra: "Venha." Acho que o tesouro não é uma caixa. É uma passagem. Um lugar para onde eu possa ir. A última entrada era do dia 24 de dezembro de 1950. A caligrafia era quase ilegível, as letras tremidas, como se tivessem sido escritas com raiva ou medo. Ele me deixou de castigo. Disse que não haverá Natal para mim. Mas não me importo. Hoje à noite, vou embora para sempre. A chave está quente, quente como brasa. Eu sei o que fazer. O mapa é o caminho. A promessa que fiz a Laura de estar em casa para a ceia, vou cumprir. Mas será na minha nova casa. Adeus. A palavra adeus estava sublinhada com tanta força que o papel quase se rasgou. Um arrepio percorreu minha espinha. Uma passagem. Minha nova casa. As palavras de um menino com uma imaginação fértil? Ou algo mais? A linha entre a fantasia infantil e a realidade parecia ter se dissolvido naquela noite. Clara, sempre a voz da razão, disse, com a voz um pouco trêmula. Ele era só um menino.
Mateus. Chateado, com raiva do pai. Ele fugiu. Inventou essa história de chave mágica para se consolar, para transformar a fuga em uma aventura. Eu queria acreditar nela. Era a explicação mais lógica. Mas não explicava o telefonema. Não explicava a voz da criança, o chiado, a sensação de que a ligação não tinha vindo apenas de longe, mas de outro tempo. Vó Laura, no entanto, parecia entender algo que nós não conseguíamos. Ela olhava para a chave e para o diário com uma expressão de assombro e compreensão. Ela disse, baixinho. Ele encontrou a porta. Ninguém soube o que responder. A ideia era absurda. Mas naquela noite de Natal, onde o impossível já tinha acontecido, a lógica parecia ter tirado férias. O cansaço da noite longa e emocional começou a pesar sobre nós. As crianças já tinham adormecido no sofá, exaustas. A ceia continuava na mesa, uma festa fantasma. Decidimos que não havia mais nada a fazer. Pela manhã, com a luz do dia, iríamos até a edícula nos fundos do quintal e veríamos se havia algo enterrado lá. Era uma esperança pequena, frágil, mas era a única que tínhamos. Guardei o diário e a chave com cuidado na gaveta do meu escritório. Ajudamos vó Laura a ir para o seu quarto. Ela nos deu boa noite, mas seus olhos estavam distantes, presos em 1950. Eu e Clara passamos horas limpando a cozinha e guardando a comida, trabalhando em um silêncio cúmplice. A tarefa mundana nos ajudou a processar o turbilhão de emoções. Quando finalmente terminamos, o primeiro raio de sol do dia de Natal começava a clarear o céu. Dormi por algumas horas, um sono agitado, cheio de sonhos com corredores escuros, telefones tocando e um menino com olhos azuis que me chamava pelo nome. Acordei com o som da chuva. Uma chuva forte de verão, que batia nas janelas e trazia um cheiro de terra molhada. O dia de Natal amanhecera cinzento e melancólico, espelhando nosso humor. Depois de um café da manhã silencioso, a ansiedade nos levou ao quintal. A chuva tinha diminuído para um chuvisco fino. A edícula, que meu pai usava como oficina, estava exatamente como ele deixou antes de morrer. A bancada de trabalho coberta de serragem, as ferramentas penduradas na parede, o cheiro de madeira e óleo. De acordo com o mapa do diário, o X ficava no canto esquerdo da edícula, onde o chão era de cimento rústico. Ricardo trouxe uma marreta e um cinzel. Eu hesitei. Quebrar o chão do pai parecia um sacrilégio. Clara colocou a mão no meu ombro. Ele entenderia, Mateus. Ele também iria querer saber. Então, Ricardo começou a trabalhar. O som da marreta batendo no cimento ecoava pelo quintal silencioso. Lasca por lasca, ele abriu um buraco. Depois de uns 20 minutos de trabalho pesado, a marreta bateu em algo que não era terra. Um som oco, metálico. Com as mãos, começamos a cavar a terra úmida. E então, nós a vimos. Uma pequena caixa de metal, enferrujada e corroída pelo tempo e pela umidade. Era do tamanho de uma caixa de sapatos. Com o coração na boca, nós a levantamos e a levamos para dentro, para a mesa da cozinha. Estava trancada com um cadeado antigo, tão enferrujado que se desfez com uma única pancada mais forte de Ricardo. Não era um tesouro de brinquedos. Dentro da caixa, sobre um forro de veludo desbotado, havia um único objeto. Um gravador de voz antigo, de rolo. Um modelo pesado, de metal, dos anos 40 ou 50. Ao lado dele, uma pequena etiqueta amarelada, com a caligrafia de Arthur. Para Laura. Escute quando sentir minha falta. Um gravador. Não um diário escrito. Uma mensagem de voz. Meu corpo inteiro se arrepiou. A tecnologia era arcaica. Seria um desafio fazê-lo funcionar. Ricardo, que entendia um pouco de eletrônica antiga, passou a manhã inteira mexendo no aparelho. Limpou os contatos, trocou algumas peças que encontrou na oficina do meu pai, e, por um milagre, conseguiu ligá-lo a uma fonte de energia. A família inteira se reuniu na sala novamente. O pequeno aparelho estava no centro da mesinha de café. Ricardo apertou o botão de play. As engrenagens giraram com um ruído baixo.
O rolo começou a se mover lentamente. E então, do pequeno alto-falante, preenchido por um chiado de 70 anos, uma voz soou. Era a voz de Arthur. A voz de um menino de 12 anos, clara e inconfundível. Laura? Se você está ouvindo isso, é porque eu consegui. Encontrei a passagem. O pai estava errado. O mundo não é só estudar e trabalhar. Existe magia. A chave, ela não abre uma porta de madeira. Ela abre o tempo. Todos nós prendemos a respiração. A voz continuou, um pouco ofegante, com um som de vento ao fundo. Eu não sei explicar direito. Quando eu seguro a chave e penso com muita força em ir embora, tudo fica estranho. As cores mudam. Os sons ficam distantes. E uma porta aparece, bem ali, no tronco da mangueira. Uma porta que só eu consigo ver. Eu vou entrar. Vou para um lugar onde eu possa ser eu mesmo, onde eu possa desenhar e explorar. Não fique triste. Eu prometi que estaria em casa para a ceia, e eu vou estar. Um dia. Eu vou encontrar um jeito de voltar. Ou de falar com você. O tempo é como um rio, Laura. Às vezes a gente consegue jogar uma garrafa com uma mensagem para outra margem. Espere por mim. Houve uma pausa, e então ele disse suas últimas palavras, a voz embargada pela emoção. Diga à mamãe e ao papai que eu os amo. E, adeus. A gravação terminou. O chiado continuou por alguns segundos antes de Ricardo apertar o stop. O silêncio na sala era profundo, quebrado apenas pelos soluços da avó Laura. Ela chorava abertamente agora, um choro que estava guardado há 70 anos. Clara a abraçava, chorando também. Eu estava paralisado. Aturdido. A chave não abria uma porta de madeira. Abria o tempo. A ligação. A criança na linha. De repente, tudo se encaixou numa lógica terrível e fantástica. O menino na ligação não era um trote. Ele não estava ligando por engano. Ele estava esperando pelo pai dele, Arthur. A ligação não veio de outra cidade. Veio de outro tempo. O chiado, o vento, era o som do tempo se esticando, se dobrando, para permitir que aquela mensagem desesperada atravessasse. Arthur não fugiu no sentido convencional. Ele atravessou. E em algum lugar, ou em algum quando, ele teve uma família. E seu filho, ou neto, estava esperando por ele numa véspera de Natal, exatamente como a avó Laura esperou tantos anos atrás. A dor da espera, o eco da promessa quebrada, atravessou as décadas através da linha telefônica. Aquele telefone antigo, de disco, que quase nunca usávamos. Talvez sua tecnologia analógica, sua conexão física através de fios de cobre que percorriam a cidade, o tornasse um condutor, uma antena para aquele tipo de anomalia. Um celular, com seus sinais digitais impessoais, jamais captaria um sussurro do tempo. Olhei para o telefone preto no corredor. Ele não parecia mais um objeto decorativo. Parecia um portal adormecido, um oráculo. A descoberta, embora fantástica, não trazia um encerramento. Pelo contrário, abria um abismo de novas perguntas. Onde Arthur estava? Ele era feliz? Ele ainda estava vivo, em algum ponto do futuro, ou do passado? A ligação foi um evento único, um acaso cósmico, ou poderia acontecer de novo? Passamos o resto do dia de Natal em um estado de torpor. Contamos a história para as crianças, da forma mais simples que conseguimos. Léo, com sua mente aberta para o fantástico, aceitou a ideia de viagem no tempo com mais facilidade do que os adultos. Sofia apenas disse, então o tio Arthur virou uma estrela, como o vovô e a vovó. Talvez a explicação dela fosse a mais próxima da verdade. Ele se tornará uma história, uma lenda familiar. À noite, depois que Clara, Ricardo e as crianças foram embora, a casa ficou silenciosa. A chuva parara. Apenas eu e vó Laura permanecemos. Ela estava sentada em sua poltrona, segurando a foto do irmão. Eu me sentei no chão, aos seus pés, como fazia quando era criança. Ela olhou para mim, os olhos vermelhos de tanto chorar,
mas com uma nova serenidade. Ela disse: por 70 anos, eu pensei que ele tinha nos abandonado com raiva. Pensei que ele nos odiava. Mas não foi isso. Ele só encontrou outro caminho. E ele nunca nos esqueceu. A gravação, a ligação, foi a maneira dele de nos dizer isso. Eu assenti. O telefonema não foi uma interrupção da nossa ceia. Foi o presente de Natal mais estranho e mais profundo que poderíamos receber. Foi a resposta que sua família esperou por uma vida inteira. Naquela noite, antes de dormir, vó Laura fez algo que não fazia há mais de 50 anos. Ela foi até a sala de jantar e, na mesa agora vazia, colocou um prato, um garfo e uma faca. Um lugar para Arthur. O mistério não fora resolvido, mas fora transformado. A dor da perda deu lugar a uma saudade tingida de maravilhamento. O fantasma da casa ganhará um rosto, uma voz e uma história incrível. Eu não sabia se o telefone tocaria novamente no próximo Natal. Parte de mim esperava que sim. Parte de mim tinha medo. Mas uma coisa era certa: a história de Arthur, o menino que encontrou uma chave para o tempo, se tornaria a nova lenda da nossa família, contada a cada 24 de dezembro. E nós nunca mais olharíamos para a velha mangueira no quintal, ou para o telefone preto no corredor, da mesma maneira. Eles eram monumentos silenciosos a um amor que era forte o suficiente para dobrar o tempo e fazer uma promessa ser ouvida, mesmo 70 anos depois.